Queridos, a paz do Senhor, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical do Currículo dos Adultos. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, estamos no quarto trimestre de 2022. Lição de número 2 do dia 9 de outubro, o título da nossa lição é Vem o Fim. Como você sabe, já falamos desde a aula passada, estamos tratando sobre o livro de Ezequiel, estamos falando sobre a justiça divina no livro de Ezequiel. E é claro que tratar deste assunto, às vezes, traz alguns incômodos a algumas pessoas que pregam hoje a graça de Deus, que é chamada hoje da graça barata, não é? Algumas pessoas têm visto a graça de Deus simplesmente pelo foco da graça, da misericórdia, e não entendem que o juízo de Deus também é um aspecto da sua graça. E nós vamos aprender sobre vem o fim. Ezequiel brada que o povo de Israel, brada ao povo de Israel, que eles deveriam entender que o fim estava chegando, e é o que nós vamos aprender na lição de hoje. O textuário está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Nós vamos aprender na lição de hoje que este fim que Ezequiel estava falando era um fim que viria assim sobre a nação de Israel, né? Mas também é um fim escatológico sobre toda a extensão da terra. Sempre que observamos alguns oráculos proféticos de Deus para o povo de Israel, precisamos aplicar esses oráculos proféticos não só àquela situação específica em que Deus está usando o profeta para falar, mas esses oráculos proféticos geralmente têm uma extensão para um tempo posterior, escatológico. E é isso que nós vamos perceber nessa aula de hoje. Verdade prática da nossa lição. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. É sempre importante atentarmos para este soar do alarme do iminente perigo. Deus sempre, eu disse isso na nossa aula passada, que foi a primeira aula do trimestre, e repito aqui, Deus sempre avisa o seu povo, Deus sempre fala sobre o que vai acontecer. E Deus sempre avisa também do perigo. Ele soa um alarme, ele acende uma luz para que o seu povo fique em alerta e, sobretudo, se arrependa dos seus pecados. A palavra-chave da lição de hoje é fim, que é a cessação de todas as coisas, o encerramento de todas as coisas. Então, quando Deus fala de um fim sobre a nação de Israel, que era algo que Israel precisava compreender que viria sobre eles por causa da desobediência, da idolatria, da apostasia, nós precisamos entender que há um fim para todas as coisas também projetado por Deus. É claro que Deus tem um tempo para todas as coisas. Todas as coisas estão dentro do tempo de Deus, dentro do relógio escatológico de Deus. Porém, nós precisamos realmente estar atentos a tudo que acontece à nossa volta e principalmente ao nosso posicionamento diante de Deus em relação à nossa fidelidade a Ele. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz o seguinte: Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti,
mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que só um mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Deus tem uma sentença decretada sobre o povo de Israel. É claro, como nós já falamos aqui na primeira aula, o profeta Jeremias profetizou cerca de 40 anos sem ser ouvido. E ele disse que o povo deveria se arrepender para não ir para o cativeiro. Agora o povo já estava no cativeiro. A primeira leva já tinha ido para o cativeiro e Deus levanta Ezequiel, porque mesmo depois de levar a primeira leva de cativos para o cativeiro, depois Nabucodonosor levou essa primeira leva de cativos para o cativeiro, o povo ainda assim não se arrependia. Eles tentavam buscar ajuda no Egito, na Assíria, e não deram ouvidos à voz do profeta Jeremias, que dizia: entregai-vos aos caldeus, esta é a vontade de Deus. Deus já havia decretado o cativeiro. O cativeiro era certo, porque Deus iria tratar o povo de Israel no cativeiro. Então, o povo, não entendendo isso, e mesmo depois de estarem já no cativeiro e ficar em Jerusalém, um rei vassalo que pagava tributos para Nabucodonosor, eles tentavam tomar outro rumo, que não o rumo da vontade de Deus. Então, Deus levanta o profeta Ezequiel no cativeiro com uma voz profética dura e determinante para o povo de Israel, dizendo: vem o fim sobre ti. Deus fala como uma sentença transitada em julgado, ou seja, não há mais como voltar. Deus fala com eles: olha, não te poupará o meu olho, não terei piedade de ti, porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti. Deus está dizendo, é por causa da desobediência de vocês, é por causa da forma como vocês se posicionaram, não deram ouvido à minha voz. Agora, depressa, olha o versículo 8, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira. E nós vamos entender na lição de hoje o que Deus queria com palavras tão duras para o povo. Qual era o desejo de Deus? O que Deus queria gerar no coração do povo com essas palavras? É importante nós pensarmos nisso. Muitas vezes, quando ouvimos palavras duras de Deus, alguns de nós, vamos falar assim, alguns de nós, para nos colocarmos, né, a todos nós, dentro debaixo dessa carapuça, digamos assim. Muitas vezes, quando ouvimos palavras duras de Deus, nos posicionamos de forma a não querer aceitar estas palavras. Só que o decreto de castigo de Deus, como eu disse, numa sentença transitada em julgado, quer, na verdade, gerar no coração do povo um arrependimento. Nós veremos na aula de hoje, Deus quer gerar um temor no coração do povo. Então, nós precisamos entender que primeiro, precisamos entender que
devemos gerar o arrependimento antes de alcançarmos este momento de sentença definitiva de Deus. Mas quando Deus decreta a sua sentença, Deus quer, na verdade, conduzir o nosso coração a Ele. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que através de tudo isso que nós aprendemos com a história do povo de Israel, nós possamos não chegar neste ponto de alcançar o decreto definitivo de sentença de Deus, mas que nos arrependamos a tempo para que a bondade de Deus esteja sobre a nossa vida. Vamos então aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, nosso comentarista vai tratar sobre a profecia. Ele vai fazer algumas tratativas aqui a respeito da leitura bíblica em classe. E ao tratar sobre a profecia, ele vai nos deixar claro que era, deixa eu grifar aqui, era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Então, veja só, Ezequiel é conhecido como profeta das visões. Então, em diversas situações, ele deixa claro que ele recebeu uma visão de Deus. A partir do capítulo 1, né, ele fala, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, tive visões de Deus. Então, no caso de Ezequiel, geralmente Deus dava para ele visões. Porém, neste caso, desta profecia aqui do capítulo 7, era uma comunicação divina inconfundível. Ou seja, Deus não está dando agora uma visão a Ezequiel. Deus está realmente falando. Ezequiel está ouvindo a voz de Deus. Então, eu fiz questão de observar aqui que, na visão, Deus usa os sentidos do profeta. Ou seja, Deus traz a visão à mente do profeta. Na voz audível, que é o caso dessa profecia, o próprio Deus se comunica com o profeta. Então não é algo que Deus está mostrando, é uma comunicação direta de Deus com o profeta. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Então os registros que Ezequiel faz aqui não são de uma visão que ele tem, é da própria voz do próprio Deus que está falando exatamente aquilo que Ezequiel está registrando. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a extensão dessa profecia. Como nós falamos aqui, essa profecia ela tem uma extensão para o povo de Israel, né, porque Deus usa a palavra hebraica Adamá Israel, que é a extensão, a voz de Deus para o povo de Israel. Porém, nós precisamos compreender que a extensão é também para toda a terra, porque o próprio Deus usa as palavras, vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Uma coisa que nós precisamos compreender, e eu anotei aqui para não esquecer, é que toda a ação de Deus tem aspectos locais e globais. Por que a ação de Deus tem aspectos locais e globais? Porque a partir daquele fato que está acontecendo em Israel, Deus está falando também para o mundo inteiro, para toda a terra. Quando estudamos o Antigo Testamento, principalmente, alguns autores criticam o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é o relato da fé de Israel. E o Antigo Testamento não é somente o relato da fé de Israel. O Antigo Testamento é uma revelação do modus operandi de Deus a partir da relação de Deus com Israel. Ok? Então, é claro que ao ler o Antigo Testamento, nós temos, sim, um relato da fé de Israel. Mas qual é o objetivo deste relato? Simplesmente fazer um registro histórico, escrito,
da fé de Israel? Não, é revelar Deus. A Bíblia é a maior revelação escrita de Deus. Então, a partir do relacionamento de Deus com Israel, nós temos princípios. E é o que eu chamo, ao lecionar o Antigo Testamento, de modus operandi de Deus. Ou seja, é uma expressão em latim que é a forma de Deus agir. A partir do relacionamento de Deus com Israel, registrado no Antigo Testamento, nós temos um princípio da ação de Deus para toda a humanidade. Então, toda a ação de Deus tem aspectos locais, mas também tem aspectos globais. A extensão da profecia de Ezequiel para o povo de Israel é uma extensão globalizada. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Balizada. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Quando esse castigo iria ocorrer? É claro que nós sabemos aqui que o castigo já estava ocorrendo, de certa forma, porque Ezequiel já estava no cativeiro, foi na primeira leva para o cativeiro, então o povo de Israel já estava cativo. Eles tinham uma esperança de que eles iriam recorrer a algumas nações que alugavam carros de guerra, como o Egito, que alugava homens de guerra, mercenários de guerra, como a Síria. Eles acreditavam que o Egito e a Síria poderiam livrá-los. Agora, pensa bem o que o povo de Israel está pensando. Deus está punindo a nação, permitindo o cativeiro, porque eles se afastaram, se desviaram, se enveredaram num caminho de idolatria, de depravação. E aí Deus permite o cativeiro para restaurá-los. Ao invés de se entregarem à punição, ao castigo divino,
de forma que esse castigo fosse abreviado, eles pensam o seguinte: não, Deus está proporcionando o castigo, mas nós temos nações que vão nos ajudar a escapar do castigo de Deus. E Jeremias fala com eles: não adianta vocês irem à Síria, não adianta vocês irem ao Egito, eles não livrarão vocês. Quem pode livrá-los da mão do Senhor? E aí Deus vai decretar uma sentença de forma mais severa. Desta forma, qual era o tempo da sentença? Agora. Deus fala agora. Isso vai acontecer agora, de forma rápida. Então, o que Deus queria gerar no coração do povo com essa sentença imediata? A consequência da desobediência deveria ser sentida de forma que o pavor pelo castigo daquele momento deveria provocar o arrependimento. Então, vejam só, Deus permitiu o cativeiro e eles acreditaram que a Síria e o Egito poderiam livrá-los. Aí Deus usa Ezequiel já no cativeiro e diz: olha, o castigo de Deus chegou agora para vocês. Esse pavor da certeza, da convicção do castigo naquele exato momento deveria provocar no coração deles o arrependimento. Na verdade, a gente lê esse texto do capítulo 7 e fica parecendo tão somente que Deus aqui é um Deus irado, que quer matar, que quer acabar com o povo, que quer realmente mostrar que ele é poderoso, que pode destruir. Se lermos tão somente com uma visão humana, nós vamos pensar dessa forma. Até porque, infelizmente, tem algumas pessoas, até mesmo crentes, que quando vê outras pessoas sofrendo, dizem: isso é o castigo de Deus. A gente tem um pouco disso, né? De ver o outro sofrendo e ver que é o castigo de Deus. Quando isso não ocorre, a gente tem a síndrome de Asaf, que diz que olhou para o ímpio, olhou para o pecador e ele prosperava. Salmo 73, Asaf fala sobre isso. Só que o capítulo 7 de Ezequiel não é para forjar na nossa mente um Deus irado que quer matar e quer mostrar que ele é poderoso e que ele pune mesmo quando desobedece e tal. Deus terrível. Não, não é isso. Na verdade, nós precisamos ver um Deus que está gerando um castigo imediato para levar o povo ao arrependimento. Na verdade, é porque Deus não quer perder o seu povo. Jesus, ao determinar que João escrevesse as 7 cartas para a igreja da Ásia, e a última foi para a igreja de Laodiceia, o Senhor disse: eu repreendo, eu castigo a todos os que amo. Então, esse castigo aqui é um ato de amor. Deus prefere castigar, Deus prefere puni-los, permitir o dia mal na vida deles, mas para não perdê-los. Para não perdê-los. Nós precisamos entender que Deus vai fazer de tudo para não nos perder. De tudo. Se for preciso punir, se for preciso castigar, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. E esta é uma manifestação do seu amor, a fim de que nós não nos percamos. Capítulo 2, não. Segundo ponto da nossa lição. Sobre o fim. Primeiro parágrafo, sentido, os versículos 2 e 3, parte B do versículo 2, parte A do versículo 3 e o versículo 3. Qual é o sentido disso? Então, o termo no original aqui, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento, como eu já disse aqui, como uma sentença transitada em julgado. Deus está dizendo: o julgamento está decretado, e é isso mesmo, não tem volta. É claro que Deus queria gerar o arrependimento, e esse arrependimento seria gerado com esse castigo, né? Eles seriam levados ao extremo. A prova disso é que, historicamente, depois dessas profecias aqui de Ezequiel, houve a segunda incursão de Nabucodonosor, depois teve a terceira incursão de Nabucodonosor também, e ele destruiu totalmente o templo, destruiu a casa do rei, levou os vasos
sagrados para a Babilônia, e nesse período Jeremias escreveu o livro de Lamentações, porque Jeremias, como já falamos aqui, estava em Jerusalém, e ele escreve Lamentações chorando, lamentando pelo castigo que o povo estava atravessando. Então, qual é o sentido deste fim? Era uma sentença transitada em julgado, ou seja, não havia como retroceder esta sentença de Deus. Agora eles teriam que passar por aquele julgamento, uma vez que Deus já havia alertado antes e eles não haviam atendido. Segundo parágrafo do segundo ponto, expressões repetidas sobre o fim. Ao fazer a leitura do texto bíblico, ou da leitura bíblica em classe, a gente percebe que Deus fala várias vezes: o fim vem, vem o fim vem, vem o fim, trarei sobre vós o meu furor, o vosso caminho estará diante de vós, a vossa desobediência, enfim. Então, o que Deus queria com isso? Olha, talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original. E a gente fica pensando, mas será que Deus queria realmente causar pânico no povo? O que Deus queria é que eles entendessem que a sentença era iminente, que o castigo de Deus estava ali. Então, o profeta, durante séculos, os profetas vinham chamando o povo ao arrependimento. Como eu disse, neste caso específico, o profeta Isaías profetizou antes de acontecer o cativeiro, o profeta Jeremias profetizou 40 anos sem ser ouvido, e agora a sentença tinha chegado. O povo, então, estava sendo informado que o juízo divino era real, era verdadeiro. E a gente vê essa repetição: vem o fim vem, vem o fim vem, porque aquilo estava acontecendo e seria o momento de Deus estreitar ainda mais a situação do povo de Israel no cativeiro. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a repetição da sentença. E o nosso comentarista deixa claro para a gente aqui que um dos objetivos do juízo, um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Essa fala do nosso comentarista aqui, ó, é muito importante, ó. Visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Ou seja, Deus tem, quando eu faço isso, eu fiz anotações que eu não posso esquecer, olha, Deus tem formas de executar a sua vontade. Deus tem formas de executar a sua vontade. Qual o grande ensino que nós temos dessas profecias de Ezequiel, no capítulo 7, e dessa repetição da sentença nos versículos 3, 4, 8 e 9. O arrependimento deve ser o caminho óbvio da nossa vida quando falhamos diante de Deus. Eu vou repetir isso. O arrependimento deve ser o caminho óbvio, o caminho lógico de todos nós quando falhamos diante de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar. A Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O arrependimento tem que ser o caminho que nós passamos. Se nós não apresentarmos, manifestarmos esse arrependimento, Deus tem várias formas de executar a sua vontade. Deus não ia perder o povo de Israel. Como não vai perder? Como não perdeu e não vai perder? Deus tem uma promessa de restauração escatológica futura para todo o povo de Israel. Mas nós precisamos trilhar o caminho do arrependimento. Terceiro ponto, sobre o inimigo. Algumas expressões são destacadas aqui nesses oráculos proféticos do capítulo 7. E no versículo 10, Ezequiel escreve: já floresceu a vara
Quem é esta vara? É claro que quando a gente fala já floresceu a vara, isso nos reporta também para o próprio profeta Jeremias, que é um profeta do cativeiro, né, do período do cativeiro babilônico. No início das profecias de Jeremias, Deus mostra para ele a vara de amendoeira. E Deus pergunta o que vê, Jeremias. Ele diz, veja uma vara de amendoeira. Deus está falando para ele, ó, assim será a minha palavra na tua boca. Porque a amendoeira era a primeira planta a florescer na primavera. Então, se a amendoeira, quando ela florescia, a primavera havia chegado. E aqui Deus usa Ezequiel com uma linguagem também voltada para a natureza, de forma que o povo o entendia. Então, quem é esta vara que havia florescido? A expressão, o entendimento mais aceitável é o que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Ou seja, a vara já floresceu. Deus já levantou Nabucodonosor. Nabucodonosor se levantou sobre o mundo como um grande império mundial e a Babilônia foi conquistando os reinos da terra e Deus usou Nabucodonosor para levar o povo de Israel para o cativeiro. Então, como eu disse, a vara da amendoeira, em Jeremias, fala do tempo de cumprimento, ou fala da certeza do cumprimento. E essa vara que floresce aqui fala do rei Nabucodonosor. Depois, no segundo parágrafo do terceiro ponto, reverdeceu a soberba. Uma coisa que é importante nós pensarmos é que o rei Nabucodonosor extrapolou os limites e foi cruel na aplicação dos castigos. Isso é algo que me chama a atenção em Deus. Deus usa uma nação para oprimir Israel, mas Deus não permite que essa nação ultrapasse esses limites. Então, Nabucodonosor acabou sendo um homem muito soberbo. Nós sabemos que Nabucodonosor ficou alguns anos, né, comendo capim no pasto como um animal, porque ele não glorificou a Deus. Ele disse, não é essa Babilônia que eu edifiquei com as minhas próprias mãos. Então, o que nós precisamos entender? Deus está usando Nabucodonosor para executar o seu castigo, mas Nabucodonosor não podia extrapolar estes limites. Uma coisa que é prática para a nossa vida hoje é que existem circunstâncias que Deus permite alguns males sobre a vida de algumas pessoas como consequência de erros, de pecados que a pessoa comete. Porém, nós não podemos nos alegrar com isso. Salomão, em Provérbios, nos aconselha dizendo, não ria, não se alegre quando vires o teu inimigo cair. Nós não podemos nos alegrar porque existem pessoas que realmente são pessoas que se opõem a nós, na vida ministerial, na vida pessoal, em alguma circunstância. Então, quando nós vemos essas pessoas sofrendo, nós não podemos nos alegrar dizendo, está vendo? É a mão de Deus, Deus está vingando por mim. Não, o que nós devemos desejar, é claro que na nossa humanidade, este é o primeiro pensamento que nos vem à mente, é claro. Mas o que nós devemos desejar é que aquela pessoa se arrependa, que ela mude de atitude e que alcance a misericórdia de Deus. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, o rei Nabucodonosor, como nós já falamos aqui, era o rei da Babilônia, era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, e Nabucodonosor reinou na Babilônia durante 43 anos. Foi um instrumento de Deus para levar o povo de Israel para o cativeiro. Deus já havia tratado com o reino do norte em 722 a.C., quando a Assíria foi para o cativeiro, por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, do desvio, e Deus então tratou com a Babilônia. Deus então tratou com o reino do norte, Samaria. E agora Deus estava usando o rei Nabucodonosor, que reinou a partir de 605 a.C., para levar o povo de Israel também para o cativeiro. Eles foram para o cativeiro babilônico, e a Babilônia era o império mundial daquela época, eram os conquistadores daquela época. Deus leva o povo para a Babilônia
e fala com eles que eles deveriam orar pela paz da cidade, que eles deveriam se multiplicar na cidade. Olha que coisa interessante. Deus os leva para o cativeiro e Deus fala com eles: orem pela paz deste lugar onde vocês estão. Caseis, vos deem casamento, multiplicai-vos aí nesta cidade, orai pela paz dela, porque na paz dessa cidade vós também tereis paz. Então o povo de Israel deveria entender que não adiantaria eles se indignarem contra a Babilônia. Eles só foram para a Babilônia porque desobedeceram a Deus. Na verdade, não é o povo de Deus que perde batalha. É Deus que entrega o seu povo. E eles deveriam entender que Deus os entregou, não porque Deus era fraco, não porque a Babilônia era mais forte, não porque Deus não podia livrá-los. Deus os entregou por causa do pecado deles. E Deus os entregou por amor, por misericórdia, para tratá-los, para restaurá-los, a fim de não perdê-los. Meus queridos, que nós possamos ter a compreensão que quando Deus determina uma sentença sobre alguém, é porque Deus não quer perder aquela pessoa. Todavia, nós devemos trilhar o caminho do arrependimento antes que a sentença de Deus seja decretada. Que essa seja uma verdade na nossa vida e que o Espírito Santo nos ajude, provocando em nós o arrependimento na hora certa, antes que venha a sentença de Deus. A lição de hoje não vem com o objetivo de meter medo em ninguém, mas vem com o objetivo de nos alertar e gerar em nós arrependimento de forma breve, de forma rápida, todas as vezes que nós falharmos contra Deus. Que Deus te abençoe e que a graça e a misericórdia do Senhor continue sobre a tua vida e a tua casa. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.